Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um vai assistir esse vídeo ou ouvir esse vídeo. Hoje a gente vai falar a respeito da metafísica dos seres multidimensionais. O que seria isso, metafísica dos seres multidimensionais? Seria o estudo da origem desses seres multidimensionais, da onde eles vêm, quem eles são, como se define. Então a gente vai começar a nossa conversa exatamente por aí. Como se define ou o que são os seres multidimensionais? Para falarmos em seres multidimensionais, precisamos falar de frequência. Quando a gente mede uma frequência, a gente pensa em dimensões, primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta dimensão e assim por diante. A isso a gente chama de harmônicas ou densidades. Quando se passa de uma densidade mais baixa para uma densidade mais alta, nos tornamos menos matéria densa. Somos mais energia, mais luz, ou seja, mais baixa densidade, mais matéria somos, mais alta densidade, mais energia somos, mais luz. Quanto maior a densidade, mais o ser se torna leve. Na 3D, nós somos mais matéria do que energia. Existem 12 densidades. Dentro de cada densidade, que são as 12, existem mais 12 tons, que poderia ser entendido como níveis secundários. Então, dentro da 3D onde nós vivemos hoje, existem 12 níveis que são subdensidades. Os 3 primeiros níveis correspondem à consciência mineral. Os 3 segundos níveis correspondem à consciência das plantas. O terceiro conjunto de 3 corresponde à consciência dos animais inferiores. E o último conjunto de 3 corresponde à consciência dos animais superiores, ou seja, nós. Estamos no 10º, 11º e 12º nível da terceira dimensão. Quando atingimos o 12º nível da terceira dimensão, adquirimos a capacidade de estar em 2 frequências simultaneamente, que é a 12ª da terceira dimensão e a 1ª da quarta dimensão. Na quarta dimensão, a relação matéria e energia é de 50%. A quarta dimensão é um ambiente mais plástico, ou seja, ele se molda melhor do que a terceira dimensão. Na quinta dimensão, essa concha física, essa casca física, o nosso corpo físico não é mais necessário. O ser de quinta dimensão pode aparecer sob a forma de energia pura ou na forma que ele quiser. Por exemplo, os lobisomens e os vampiros estão enquadrados aqui. Eles assumem a forma que eles desejam assumir. Quando nossa frequência aumenta, podemos coexistir em múltiplas dimensões simultaneamente. É o que acontece com os seres elevados. Isso é o que acontece quando aumenta a nossa frequência. Enquanto não aumentamos a nossa frequência ao ponto de coexistirmos em outras dimensões, pulamos entre os 12 níveis das harmônicas que se chamam paralelos. São lugares interespaciais e, então, esses seres são seres interespaciais. Mas como o corpo humano acompanha essa mudança de paralelos e dimensões? Este movimento de mudança de dimensões é regulado pela glândula pineal. Ela secreta um neurotransmissor chamado dimetiltriptofano. Este hormônio regula a experiência biológica física de estar em uma dimensão ou em outra. Explicando um pouco melhor, o dimetiltriptofano, que é o hormônio secretado pela glândula pineal, permite à consciência oscilar para outras frequências. Como se sente isso fisicamente? Digamos que o meu corpo não se move, mas a minha percepção do mundo à minha volta seria completamente diferente. Isso é uma mudança de consciência. Alguns seres relatam que, estando parado, conseguem ver 360 graus. Isso é uma mudança de percepção. Então, não seria um deslocamento nosso para outra dimensão, e sim uma percepção diferente. O deslocamento seria uma bilocação, porque na bilocação existe o movimento do corpo
de um lugar para o outro. Falando um pouquinho da aparência desses seres multidimensionais, eles tomam a aparência daquilo que sua mente é capaz de aceitar. Por isso, cada pessoa vê uma forma diferente, uma cor diferente e assim por diante. Ou seja, a percepção dos seres multidimensionais estará diretamente relacionada à capacidade de um indivíduo de os perceber. Os seres multidimensionais nem sempre têm exatamente o aspecto que lhes damos a entender. Muitas vezes, algumas pessoas observam algo no céu, enquanto que outras pessoas não conseguem perceber absolutamente nada. Isso é uma questão de frequência. As coisas estão condicionadas por uma frequência específica. Se sua frequência de vibração for diferente, você não conseguirá vê-los. A aparência pode ser como a nossa, humana. Em outros casos, pode aparecer como animais ou alienígenas. Talvez isso dependa de como a cabeça e a vida da pessoa que observa esteja. Daqui surge a questão dos seres de luz e não luz. Na física quântica, sabemos que um dos componentes quânticos fundamentais da realidade é o estado de frequência quântica das partículas. A partícula de maior frequência é chamada de luz sagrada. A partícula de menor frequência é chamada de luz danificada. Então, os seres que vibram na maior frequência seriam seres de luz sagrada, e os que vibram a menor frequência seriam seres de luz danificada. Ou seja, alguns se parecem com luz pura e emitem mais luz, e outros parecem com luz danificada, mais escura e mais sombria. É daí que vem o conceito de bem e de mal. A capacidade de uma criatura nos influenciar depende de quanto acreditamos nessa possibilidade. Mais do que qualquer coisa, nosso sistema de crença determina a nossa realidade. Podemos entrar em contato com esses seres multidimensionais através do autoaperfeiçoamento da nossa mente. É preciso aprender a ajustar a frequência de sua consciência para se comunicar com todos os tipos de criatura. A meditação é uma técnica usada para isso. Existem também ferramentas que ajudam a mudar a frequência e a percepção. Existem técnicas de respiração, técnicas de imagem, fixação alfa, teta e etc. O benefício que temos ao entrar em contato com esses seres é a expansão de consciência, através do acesso ao conhecimento, à informação e à verdade. Mas, mais do que qualquer outra coisa, esses seres contribuem para que a gente desenvolva um estado cerebral, uma frequência na qual podemos adquirir nossa própria consciência. Eles não empurram ideias para a nossa cabeça, apenas estimulam nossas ondas cerebrais para que possamos extrair as informações do nosso subconsciente. Não sei se vocês sabem, a mente consciente tem um QI de 120. A mente subconsciente tem um QI algumas centenas de vezes acima da mente consciente. A combinação entre mente consciente e subconsciente é o que permite acesso à supermente. O objetivo dos seres interespaciais e multidimensionais entre nós é ajudar. É óbvio que sempre existe exceção. A proporção dessa exceção é de 95 para 5, ou seja, 95% dos seres multidimensionais nos ajudam e 5% criam problemas. Estes 5% criam os seres sintéticos interespaciais multidimensionais. O que seria isso? São seres criados para cumprir uma determinada missão, óbvio, negativa. São os chamados agentes das sombras. São seres nefastos criados para operações nefastas. Geralmente atuam pegando seres humanos e fazendo alterações genéticas. Modificam o cérebro e a própria energia da consciência. Transformam em escravos. Isso acontece hoje e deve ser parado. Por isso, existe a discussão da divulgação de tudo isso. Essas coisas precisam vir à tona para poderem serem paradas. Depois que um humano passa por esse tipo de alteração, não há como voltar atrás. Voltando à frequência, existem criaturas que têm a capacidade de perceber as linhas de tempo e as definições de frequência das mesmas. A maioria das criaturas escolhe em cada momento aquilo que quer focar e onde a sua percepção deve estar.
ou seja, em qual linha de tempo ela quer atuar. Em geral, nunca estamos sós. Neste momento, alguém pode estar ao seu lado e você não vê e não interagem porque vocês dois estão em frequências diferentes. Pode existir um ser aqui que pode me ver, pode me ouvir, pode estar aqui por curiosidade ou por querer ajudar no processo, ou para até interferir no processo. Há sempre alguém à nossa volta que está fora do espectro da luz visível. Um pequeno detalhe: nós somos seres multidimensionais e nos encontramos em muitas dimensões ao mesmo tempo. Coisas acontecem na nossa frequência que não percebemos. Uma dessas coisas pode envolver o descarregamento de informações. A informação aparece no seu ouvido, aparece no seu pensamento, ou uma ideia que você pensa ser sua, mas não é de todo sua. Há definitivamente seres que estão aqui para ajudar as pessoas a avançar a sua compreensão da metafísica, o processo meditativo. Em alguns casos, eles dizem literalmente o que fazer para salvar suas vidas. Estes seres gostariam que compreendêssemos o seguinte: todos vivemos no mesmo mundo e deveríamos mudar a nossa percepção da realidade. Nós não compreendemos que compartilhamos o mundo com eles. Nós não nos damos conta de que vivemos todos no mesmo mundo. Eles gostariam que nossa consciência se expandisse a tal ponto para aceitar que o mundo é muito maior do que pensamos e que vivemos lado a lado, literalmente a 30 centímetros de distância um do outro. São seres vivos inteligentes e eles não vão a lado nenhum, eles estão ao nosso lado. Mas a frequência é diferente e nós não os percebemos, mas todos vivemos aqui. Não temos o direito de lhes dizer para saírem daqui. Precisamos aprender a compartilhar o mesmo espaço com todos os tipos de seres vivos. Através do nosso processo de pensamento, somos capazes de deslocar matéria e energia. Podemos mudar as ligações do cérebro. Podemos alterar o nosso código genético e alterar o nosso DNA. Bruce Lee falou a seguinte frase: em que pensa, no eu se torna. A verdadeira coisa que se pensa é no que se torna. Mais especificamente, nos tornamos aquilo que pensamos. Aquilo que eu penso do mundo à minha volta determina inteiramente quem eu me torno. A pergunta é: você presta atenção aos seus pensamentos? Seus pensamentos determinam sua frequência vibratória. Sua frequência vibratória faz você sintonizar com seres de luz pura ou luz danificada. Como anda a sua vida? Que tal começar a olhar o mundo de outra forma e mudar a sua vibração para sintonizar com seres de pura luz? Se você não sabe como, acompanhe este canal. Assista aos próximos vídeos. Essa é a mensagem que fica para você hoje.